As relações sociais em Marx. Esse assunto que em Durkheim é tratado como fato social e em Weber como ação social, em Marx nós vamos encontrar aqui uma perspectiva vinculada às relações sociais. Esse assunto, para ele, foi bastante significativo porque o ponto de partida foi a sua própria experiência. Em 1842 e 43, quando eu era redator do jornal A Gazeta Renana, foi surpreendido por uma situação inusitada. Ele ficou sabendo que no parlamento estavam discutindo a elaboração de uma lei para proibir os catadores de lenha extraírem esse material de uma fazenda próxima à cidade. E aí então ele foi estudar o assunto, porque precisava descrevê-lo, e se deu conta de imediato que na sociedade capitalista nós temos um problema muito grave, que significa que as relações jurídicas, elas não decorrem da política, ou elas não decorrem simplesmente delas mesmas, ou de uma vontade superior metafísica, elas decorrem das relações materiais. E aí então percebeu muito claramente que o parlamento se colocava a serviço para elaborar uma lei que garantisse o direito de propriedade de um indivíduo, enquanto uma coletividade necessitava desse material para poder sobreviver. Não se fez uma lei para garantir o atendimento às necessidades daquele conjunto de pessoas carentes, mas se fez uma lei para garantir o direito de propriedade ou o impedimento simplesmente de se tirar a lenha daquela propriedade para satisfazer ou para dar condições de vida para essas outras pessoas. Portanto, o Marx conclui que na produção social os homens contraem algumas relações obrigatórias. Pelo menos em 3 sentidos. A primeira são relações determinadas. As pessoas desenvolvem na sociedade as relações que são determinadas. Por exemplo, esses catadores de lenha contraíam nessa sociedade relações que a eles era determinado, ou seja, buscavam aquilo não por capricho ou para fazer riqueza, mas buscavam aquilo por sobrevivência. Em segundo lugar, por causa das necessidades. Logo, também percebemos que poderia ser isso. As pessoas fazem as coisas por necessidade. Os catadores de lenha faziam aquilo por necessidade. O proprietário agiu daquela maneira por suas necessidades particulares, mas no geral todos nós agimos por necessidade. Nos ocupamos em busca da satisfação das nossas carências. E são essas necessidades que nos movem e que nos fazem planejar a nossa vida e contrair relações de diferentes formas. E, em terceiro lugar, são relações independentes de nossa vontade. Não basta dizer que eu quero ficar em casa, eu preciso ter condições para ficar em casa. Não é a minha vontade que determina que eu possa fazer tal coisa ou não. A sociedade já estabelece que a nossa vontade ela vai de acordo com as nossas condições. Como a maioria das pessoas não tem condições de sobrevivência, a não ser procurar construí-las todos os dias, a vontade se submete àquilo que está estabelecido, que é por conta da própria estrutura da sociedade. Nesse sentido, então, a totalidade das relações de produção forma a estrutura econômica dessa sociedade, forma a base econômica. Então, essa estrutura de produção, e aí nós temos sociedades mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, porque é justamente isso que determina o funcionamento desigual das sociedades. Ocorre então que nessa estrutura, ou nessa base desenvolvidas, aí surge como algo próprio, que é a superestrutura. Se assenta sobre essa base econômica uma superestrutura que aqui nós poderíamos chamar de Estado. O que é a superestrutura em relação, então, à base econômica? É aquela estrutura que dá conta de comportar as decisões políticas e as decisões jurídicas.
Ou seja, o Estado surge na sociedade para garantir aquilo que é denominado como ordem. Mas essa ordem, ela está fundamentada em quê? Está fundamentada nos interesses privados, nos interesses materiais. E por isso, então, é que as leis e as próprias decisões políticas, elas buscam uma maneira de fazer com que a sociedade funcione de uma maneira que esconda os conflitos, mas que ela siga em frente. Ou seja, se nós não tivéssemos a propriedade privada, os interesses privados em funcionamento, o Estado na sociedade capitalista teria uma outra função. Provavelmente seria uma estrutura muito mais simples de funcionamento. Ela não precisaria ser tanto coercitiva ou tanto repressiva. O modo de produção, portanto, da vida material condiciona o processo em geral da vida social, política e intelectual. O que isso significa? Se o modo de produção da vida material condiciona as nossas relações sociais, significa que aí nós temos algo muito concreto a desenvolver. Nossas relações sociais, elas estão delimitadas ou limitadas pelas nossas condições materiais. Então, não adianta você imaginar que pode tirar férias e ir para outro país se as suas condições materiais não lhe permitem. A sua participação política também vai de acordo à sua condição financeira, às suas condições de ganho, as suas condições de intervenção na sociedade. Mas mais basicamente aqui, que interessa a nossa comparação, é o processo de formação intelectual. Nesse caso, como o indivíduo tem acesso aos bens culturais que desenvolve a sua cultura? Se temos uma relação ou uma condição econômica razoável, podemos fazer escolhas, inclusive do curso de graduação que queremos fazer. Podemos mudar para outra cidade, para uma capital. No caso de não termos essas condições, teremos que fazer ou aceitar as condições de fazer um curso mais próximo. E nem sempre aquele da nossa vontade, mas teremos que contratar os serviços de uma escola particular. E aí temos que pagar mensalidade. Não tendo condições de pagar a mensalidade, nós temos um recurso ainda, que é recorrer ao Estado para que financie essa formação. Mas se o Estado não atende, o nosso curso de graduação fica impedido de acontecer, como acontece com milhões de jovens nesse país. Ocorre então que essa condição material, ou seja, o modo de produção da nossa vida material, não nos permite fazer a nossa vontade ou ter acesso aos bens culturais. E é por isso, então, que temos uma desigualdade econômica, uma desigualdade social, uma desigualdade política e também uma desigualdade intelectual, porque o acesso aos bens culturais nem sempre são favoráveis a todas as pessoas. Então, não é a consciência, diz o Marx, não é a consciência que determina o ser social, mas o ser social que determina a consciência. Ou seja, você vai ter a quantidade de elementos culturais em sua consciência se você tiver acesso a ela. E aí você vai ser uma pessoa mais culta ou menos culta. E assim também no entendimento das outras contradições. Na medida que não temos tempo para fazer análise da sociedade, ou nem preparo suficiente para fazer análise dessas contradições sociais, nós vamos ter uma aceitação pelo senso comum. Aquilo que nos diz passa como verdade. E acreditamos que não há outra forma de ser de uma sociedade a não ser isso que nos oferece para vivermos. Nesse caso, então, o indivíduo se faz em sociedade. Ele se faz nessa sociedade, se conscientiza nessa sociedade ou se aliena nessa sociedade. E essa sociedade está em permanente transformação. E são nessas transformações que podemos e devemos fazer uma classificação que tem dois significados. O primeiro, que são as transformações econômicas, as transformações materiais. Elas são construídas ou são favorecidas pelo avanço da tecnologia e da ciência. Então há uma contribuição muito forte nesse sentido da pesquisa
científica que traz para o mundo da produção algumas facilidades e modernizações que nem sempre são favoráveis a toda a sociedade, mas permite evoluir no processo das forças produtivas. E a segunda forma são as relações que evoluem, ou são transformações que evoluem nos aspectos jurídicos. Há que ter uma adaptação do jurídico a esse avanço das forças produtivas ou dos interesses econômicos. Nas transformações políticas também, porque os regimes podem abrir ou fechar de acordo com os interesses dominantes. As transformações religiosas que ocorrem também em toda a sociedade, seja no sentido de se tornar mais críticas ou mais inseridas na sociedade, ou menos inseridas, de acordo com os condutores. Nas transformações artísticas, que também manifestam a consciência de cada época, na filosofia, enfim, em todas as áreas do conhecimento, são transformações que aproveitamos para evoluirmos também como indivíduos e como sociedade. Bom, por que basicamente essas transformações elas são adequadas ou elas correspondem também às intencionalidades ideológicas? E é nisso então que ocorrem justamente os processos de disputa, ou seja, disputamos na questão jurídica, protestamos contra as leis que não são favoráveis e, por outro lado, as leis que são impostas, elas vêm para fazer com que cumpramos com os nossos deveres, mesmo que nos sejam retirados alguns direitos. Nas questões políticas também fazemos as disputas e assim por diante. Então, o homem toma consciência nesse processo, o indivíduo toma consciência nesse processo dos conflitos que existem nessa sociedade. Aí é onde poderíamos, então, se fosse acompanhar o que Durkheim diz, aí é onde ocorrem os fatos sociais. Os fatos sociais estão vinculados às contradições, mas elas são contradições que geram conflitos. Muitas vezes não são conflitos expostos, são conflitos silenciosos, não se manifestam, mas eles estão aí cotidianamente, estão aí permanentes. E só às vezes não se manifestam porque existe um Estado, porque existe a possibilidade de uma repressão ou existe uma falta de consciência para que esse conflito se generalize, que as pessoas se compreendam e passam a ter uma integração em busca de soluções coletivas. Nesse caso, então, não há harmonia social, isso que aparentemente vemos aí como uma sociedade pacífica ou harmoniosa, não existe isso, há uma sociedade que produz conflitos, há o racismo, há o preconceito religioso, o preconceito de gênero, há uma série de coisas que funcionam obscuramente na sociedade, que não se revelam explicitamente, mas eles estão aí em ação, discriminando as pessoas. Então, o Marx aqui vai trazer para a gente algumas conclusões. Ele diz assim: se nós não podemos julgar então um indivíduo pelo julgamento que ele faz de si mesmo, ou seja, o outro não pode julgar-me por aquilo que eu acho de mim, ele tem que julgar por aquilo que ele acha. Mas pior ainda é que não podemos julgar uma época pela consciência ou pelas ideias de uma época, porque as ideias não necessariamente refletem a verdade. Podemos estar reproduzindo e vivendo num período em que há muitas mentiras. As ideias que circulam podem ser mentirosas e elas não constroem essa relação com a verdade. Então, como é que se explica cada época? Pelas contradições materiais que essa época apresenta. Então, vamos estudar as contradições que ocorrem no mundo da produção, no mundo do trabalho, na base econômica. Aí sim nós vamos compreender como a sociedade se estrutura e quais são os problemas que essa sociedade enfrenta. Por exemplo, será que se pode explicar o comportamento das pessoas na pandemia que estamos vivendo pela consciência? Por que é que as pessoas ficam em casa? É porque elas têm consciência de que devem ficar por causa da não proliferação do vírus apenas?
ou é porque elas têm condições de ficar em casa? E as que saem não é porque não têm consciência ou medo de pegar o vírus, é porque elas não têm condições de ficar em casa. E não tem por quê? Porque no período anterior, o seu trabalho e as condições de vida que levou não lhe permitiram a fazer uma poupança que pudesse viver um tempo ocioso. Então, essa explicação não é da ideia, não é da consciência, essa explicação é das condições materiais de cada um. E é isso que precisamos analisar, então, que a sociedade é desigual e nos momentos de crise é que se manifesta mais diretamente essa desigualdade. Então, os fatos sociais surgem da onde? Eles surgem das relações que existem entre as forças produtivas, ou seja, o processo de produção e as relações sociais de produção. É aí aonde surgem os fatos sociais. E nesse caso, então, nós podemos fazer uma comparação. A sociedade escravista, ela era uma sociedade atrasada. Pouca tecnologia, pouco desenvolvimento científico, as forças produtivas eram artesanais e o trabalho não produzia um excedente suficiente para sobrar produtos. Logo, o trabalho era uma obrigação, ninguém poderia ficar ocioso. O escravo tinha que trabalhar dia e noite e nenhum escravo poderia se dar o luxo ou poderia ser desconsiderado como uma força de trabalho importante. No capitalismo isso mudou. A tecnologia favoreceu, as máquinas produzem excessivamente e trazem para a sociedade um excedente que pode ficar um tempo até paradas, que não necessariamente criam uma necessidade de produção. Mas as relações de trabalho, que supostamente são livres, que podemos escolher o trabalho aonde queremos, não necessariamente são relações de igualdade. Continuamos tendo as diferenças hierárquicas, as diferenças de poder e, fundamentalmente, as diferenças de ganho. Então, esses fatos sociais, eles vão ser manifestados aí, dentro do processo produtivo, nas relações que estabelecemos nesse processo produtivo, porque aí há negação de direitos. E aí sim, então, é onde ocorrem os crimes e os delitos. E que pode ser necessário e obrigatória a presença do Estado para fazer com que os contratos sejam garantidos e que os direitos também sejam garantidos. Mas, fundamentalmente, o Estado está aí para garantir que as classes sociais não se destruam e que a ordem seja estabelecida para que esse processo siga em frente. Então, concluindo, o Marx considera, basicamente, que a totalidade das relações de produção são primordiais. Essa totalidade das relações são importantes, mas a produção é primordial. A base econômica é primordial. Os nossos desejos são atendidos se tivermos uma base econômica. Segundo, que esses fatos sociais ocorrem no lugar que cada um ocupa na divisão social do trabalho. Ou seja, no lugar ou na função social que ocupamos, aí é que ocorrem os acontecimentos. É aí onde ocorrem justamente os conflitos e os desequilíbrios. Então, eles são ordenados pela política e pelas leis? São ordenados, sim. Mas há também aqui um ordenamento da imposição dos proprietários. Ou seja, a propriedade privada está acima do bem comum. Ela está acima, inclusive, das relações igualitárias. Então, nós temos aí um problema que precisamos compreender, que os conflitos ocorrem nesses lugares e são de diferentes formas. E os fatos sociais também, eles são determinados pelo sistema econômico, pelo sistema político, pelo sistema jurídico. E são justificados. Aí está o mais grave. Estão justificados pela ideologia. A ideologia dominante é a enganação o acobertamento da verdade na realidade. E por isso, então, as pessoas se alienam, porque desconhecem. As pessoas não conseguem explicar o que está acontecendo, porque há propositalmente a circulação de ideias falsas, de ideias que justificam a ordem como ela funciona, desigual, para que todos aceitem. E é nisso, então, que Marx compreende que a base material é o fundamento. Sobre ela se estabelecem essas estruturas e dessas estruturas é que são emitidas as ordens para que as relações sociais se desenvolvam
e apareçam na sociedade como se fossem naturais.